A gente fica falando que quer o dia com mais horas. Com mais horas, mas não, esse não vai ter, é a certeza que a gente tem. Quanto mais ocupada, mais disciplinada precisa ser. E acho que você é bem assim, por isso você consegue aí gerir o tempo. Não adianta você querer estudar o dia inteiro, por exemplo, ou fazer uma coisa o dia inteiro que não vai render. Sejam muito bem-vindos ao Na Proacast, o podcast sobre negócios para médicos que querem se posicionar com autoridade e crescer no consultório e no digital sem perder a ética ou propósito na medicina. E hoje eu vou falar sobre um tema que é super importante para nós na sociedade atual, que é sobre gestão de tempo e performance. E para esse tema eu trago Márcia Rejane, ela é administradora de empresas, apaixonada por transformar desafios em resultados, mãe do Adriano, que tem 11 anos. Ela é especialista em gestão de recursos humanos e mestranda em administração na área de inovação. Ela é professora universitária, coordenadora dos cursos de administração e contábeis. Tem ampla vivência nas áreas de qualidade, recursos humanos, operações, auditoria interna, consultoria organizacional, logística, operações, gestão de competências, gestão de eventos e planejamento estratégico. Respirando agora, porque o currículo é grande e respeita aqui a autoridade que eu trouxe para a gente falar sobre esse assunto. Márcia, seja muito bem-vinda ao Na Proacast. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui, quero te agradecer também. Boa. Então a gente vai trazer aqui para os médicos como que a gente vai fazer em relação à gestão de tempo, que é realmente algo que, pelo menos para mim, me incomoda bastante. A gente hoje em dia tem uma carga grande de informações, uma demanda por produtividade e a pressão por estar produtivo e ter essa gestão do tempo o tempo inteiro. Então, algumas pessoas às vezes pensam que a gestão envolve apenas a agenda e a organização. Mas, Márcia, o que é que está por trás desse conceito da gestão de tempo? Sim, eu gosto muito de dizer que tempo a gente não cria, a gente só gerencia. Então, a questão da a priorização das coisas, a sua estratégia, seu objetivo, isso é uma das coisas bem importantes quando a gente vai falar de gestão de tempo, né? Como você falou aí, não é só a agenda, não é só para você fazer um checklist, apesar de ser bem importante, a questão das prioridades. Como é que você trata as suas prioridades? Quais são realmente os seus objetivos e prioridades? Isso é bem importante. A gente fica falando que quer o dia com mais Com horas. mais horas, mas não, esse não vai ter, é a certeza que a gente tem. Então, o tempo, nada de criação, é 24 horas, 7 dias por semana. O que a gente precisa é saber gerenciar esse tempo. E hoje, a gente tem muita fuga, né, André, de tempo. Pegou o celular para fazer qualquer coisa, você às vezes se perde ali. Você vai pegar uma coisa, vai olhar por exemplo, você vai olhar um WhatsApp, você vai olhar e daqui a pouco você está fazendo milhares de coisas outras e já esqueceu até daquilo que iria fazer. Já aconteceu isso com você? Já, várias vezes. Pronto. O importante é a gente ter a consciência do quanto que a gente está usando essa ferramenta e do propósito que a gente veio a retomar. Então, vez por outra, quando eu estou com o WhatsApp, que eu entro, que eu vou navegar em outras coisas, inclusive no Instagram, eu digo, opa, pera, o que é que eu vim fazer aqui? Aí Perfeito. paro e digo, vou voltar a retomar a minha atividade. Precisa ter muita consciência do propósito para a gente não se perder no meio do caminho das redes sociais. E aí quanto mais ocupada, no seu caso, você tem muita agenda, então quanto mais ocupada, mais disciplinada precisa ser. E acho que você é bem assim, por isso você consegue aí gerir o tempo. Mas a maioria das pessoas hoje não conseguem por causa dessas fugas e às vezes também não saber dizer não. Então você está cheio de coisa para fazer e aí alguém te convida para uma coisa que nem era nada do que você estava planejando e você não consegue dizer não. Então aí você vai perder um tempo, né, para poder fazer outras coisas, e depois para você retomar a sua rotina vai ser bem mais difícil. Ah, você falou algo super importante, né? Sobre a disciplina e sobre o saber dizer não. Então, eu não nasci pronta, eu tinha várias atividades. A gente, quando é recém-formado, quando é médico recém-formado, a gente tem uma tendência a aceitar tudo. Por Sim, quê? Porque eu sempre dizia para mim, quando eu me formei, eu disse: primeiro a gente rói o osso, depois a gente come o filé. Porque para poder construir uma carreira, construir um caminho, um respeito, consolidar, a gente precisa estar no mercado de trabalho, a gente precisa estar sendo visto. visto. Então, durante muito tempo, eu disse sim a muitas coisas. E depois, quando eu entrei numa fase de uma sobrecarga do emprego, eu adoeci, eu já dei plantão.
E depois de muito tempo eu percebi, isso não está me fazendo bem, Perfeito. tá custando a minha saúde, custando a minha família. E foi a partir daí, desse momento, que eu comecei a estudar muito também sobre produtividade, sobre ler livros, e me tornei uma pessoa mais disciplinada. Sempre fui, mas eu digo, não era uma disciplina tão organizada. Sim. Aí hoje em dia eu tenho uma consciência por conta dos livros que eu já li, de podcast. E você que está escutando na Proacast, aproveita para você aprender e já tomar uma decisão a partir do que você está escutando. Não adianta de nada você ter uma informação aqui que Márcia vai trazer se você não tomar uma decisão. Então anota qual é a decisão que você vai tomar a partir do que você escutar da nossa conversa por aqui. E geralmente, né, André, o pessoal gosta de fazer isso somente no final do ano, mas não pode ser, né? Tem que, como a gente estava conversando antes, tem que ser revisto sempre. Então, apesar de você ter as suas prioridades hoje, de repente o ambiente muda, você também muda, e aí você precisa estar revendo isso sempre. Isso é bem importante É um também. exercício, eu costumo dizer que é um exercício. A gestão de Totalmente. tempo é um exercício. Não adianta você tá gerido, não tá, porque vão aparecer várias outras tarefas, outras Perfeito. informações. Enquanto você não tiver clareza do que faz sentido para você, você vai estar aceitando tudo. É isso. E mais, não pode ser também uma coisa engessada. Não, eu fiz aqui a minha agenda e de maneira alguma eu vou mudar. Não, obviamente, se acontecer alguma urgência, você vai precisar reajustar. E aí eu estou falando diariamente, né? Não só anualmente ou semanalmente, como as pessoas costumam ajeitar. Mas, assim, precisa estar sendo revisto e precisa ter flexibilidade, caso seja necessário, né? Aí a disciplina, ela vai ter que trabalhar com a flexibilidade em algum momento aí também. Uhum. Eu gostei da colocação sobre flexibilidade, que é algo que eu trabalho dentro do meu consultório. Por exemplo, eu tenho horários fixos do consultório, que Sim, são período da tarde, mas vez por outra eu tenho um paciente que precisa e não tem horário na agenda, então eu já tenho alguns períodos durante o meu dia que eu consigo flexibilizar, ajustar, sim. ajustar. Então é como se eu tivesse algum período de backup. Perfeito. Final da manhã que eu estou em casa, que eu estou fazendo alguma outra tarefa que precisa aqui do digital, dos cursos. Então, nesse período do final da manhã eu consigo flexibilizar, então tem alguns horários, mas nem sempre foi assim porque eu tinha uma agenda muito ocupada. A gente Perfeito. vai falar sobre o estar muito Uhum. ocupado. E hoje eu percebi que estar muito ocupado não significa que a pessoa é muito Produtivo. produtiva e que Perfeito. vai ter muito resultado. Perfeitamente. Então, me conta aí sobre o que é que você pensa sobre estar ocupado, sobre ser produtivo e sobre ter resultado. Pronto, perfeito. É isso aí. A gente tem ligado muito a gestão do tempo em relação à gestão de performance. Então, as pessoas, quando estão, inclusive, estudando para concurso, estudando para, vai fazer Enem, enfim, qualquer tipo de prova, residência, se for o caso, as pessoas também estão usando hoje gestão do tempo. Elas entendem hoje, muita gente já entende, que a gestão do tempo está completamente ligada à performance, que é resultado, que é o que você está falando. Então, as empresas também, e a gente, pessoalmente, tem que entender isso, começar a entender isso, senão a gente vai estar ocupado, como você já colocou, mas não vai ter resultado, ao contrário, a gente vai estar com aquela sensação, e a gente que é, quem é mãe, está na rua, está produzindo, você, dona de casa, enfim, a gente tem vários papéis. Os homens também têm, mas eu falo a mãe, porque a mãe geralmente é a pessoa que mais ainda pega a agenda dos filhos, né? Então você tem vários pratinhos aí para balançar o tempo todo. E se você não entender que a ocupação não é produtividade, você vai adoecer. E por isso eu acho que a gente tem tanta gente adoecendo com tantas doenças aí do corpo ou de psicológico mesmo, né? Então, ocupação é você estar fazendo alguma coisa, você está ocupado, mas não quer dizer que você esteja dando resultado, sendo produtivo. Então, por exemplo, quando a gente está estudando agora para concurso, que o pessoal está usando muito a gestão de tempo, a gente entende que tem um momento que a pessoa tem que parar. Não adianta estar com os livros na mão, achando que está ocupado, que não vai estar. E nas empresas, as empresas costumam passar várias tarefas. Então, não quer dizer que você está na frente do computador, está trabalhando ali, você está produzindo, não consegue, nem sempre. Então, ocupação não quer dizer produtividade. E produtividade sim quer dizer resultado, né? Com foco, com gestão do tempo. Então, eu acho que gestão do tempo se tornou uma coisa muito importante para as pessoas de qualquer área, não só profissionais, mas na vida pessoal. Você tem, às vezes, uma agenda
Por exemplo, você é convidada para um aniversário. Aí, se você disser para a pessoa que te convidou, deixa eu olhar minha agenda, ela vai achar que é snob. Mas você precisa olhar a sua agenda, porque se você tiver um outro compromisso, você precisa ali ajustar e administrar, né? Então, eu acho que a agenda hoje, o tempo é o nosso maior recurso hoje, né? Nós temos hoje o tempo como um recurso finito. Veja, 24 horas não adianta, né? Por mais que você não durma, e aí você falou do início da carreira. Eu acho que no início da carreira a gente tende naturalmente, e eu concordo totalmente com você, que a gente tem que estar na vitrine, tem que dizer sim, tem que se expor, sem virar à noite, né? 24 horas. Você vai ficar 20 horas, sei lá, você vai dormir menos, você vai ter uma agenda realmente mais apertada, mas não é uma sobrecarga, você tem aí que saber um limite. Eu acho que essa geração que vem aí depois da nossa, ela já entende isso. O pessoal está muito mais ligado a essa questão da qualidade de vida, da saúde mental, da saúde física, de atividades e tudo. Então, eu acho que eles vão ser mais, vamos dizer que eles vão ter mais equilíbrio. Mas a gente que vem nessa história de juntar tudo, né, de ser a super mãe, a super mulher, o super profissional, realmente as pessoas estão se esgotando por conta dessa questão do tempo. E aí é bem sensível que a gente pare e olhe a sua agenda. Quer ver uma coisa bem bacana que eu vou te perguntar e vai servir para o público? Quantas vezes, ou quantos dias, ou quantas horas na semana tem teu nome na tua agenda? Meu nome foi boa. Eu tenho para poder fazer o treino todos os dias. Então tá todos os dias na minha Maravilhoso. agenda. Pronto, já tem uma horinha ali, né? Já tem a hora do meu treino. Mas nem todo mundo para fazer isso. Então, o treino fica para depois, o salão, o bem-estar, enfim, tantas outras coisas, né? A unha que a mulher não quer deixar de fazer, ou, enfim, a massagem, ou se cuidar, ou ter um momento para você, ele precisa existir na sua agenda. E geralmente a gente, eu digo isso porque eu sou uma pessoa que amo trabalhar, então eu sempre antes estava muito ocupada, agora eu sou muito mais produtiva. A gente acha que a gente sente culpa quando a gente para fazer alguma coisa por nós. E isso não é, tem que gerir o tempo colocando você sempre na prioridade. Você falou uma verdade, assim, dentro do meio médico é algo super real e o médico ele sente culpa quando ele para. Porque o que é que ele acha? Ele acha que as outras pessoas estão produzindo mais do que ele, outros médicos vão sair na frente e ele vai ficar para trás. Entendi. Então, a sensação dentro do médico. A gente é criado dentro desse ambiente, sabe? A faculdade é dentro desse ambiente da gente estar o tempo todo Buscando. buscando, o tempo todo pegando informação, o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, é dentro desse ambiente que a gente é meio que treinado. Médico que tem 3, 4, 5 empregos e todo mundo acha normal. Mas quando que isso é normal se isso está custando a sua A sua saúde? saúde. E as pessoas não percebem porque entra naquela roda assim do automático e acha que vai ter resultado, que vai ser normal. Enfim, é tão difícil às vezes as pessoas abrirem os olhos, os médicos de uma forma geral abrirem os olhos para o quanto que é importante cuidar da É saúde, isso. cuidar da família, de ter o seu tempo. Você falou de tempo, o tempo é o ativo mais valioso. Eu nunca Mais. na minha criação tinha ouvido falar que tempo era um ativo e que era valioso, Perfeito, valendo mais do que dinheiro. muito mais. O pessoal Hoje, fala, muito mais. o pessoal fala de dinheiro, mas o tempo da vida da gente não vai voltar. Quem Não que volta. paga o tempo da gente, né? É isso aí. Então, me conta aí assim, por que que você acha que a gente hoje em dia está entrando nesse desafio de falar de gestão de tempo, de produtividade? Por que que acontece desse momento atual ser um desafio? Pronto, você falou essa situação dos médicos e realmente os médicos eles têm uma rotina desde a faculdade, né? Então, comparando com a minha graduação, por exemplo, a gente jamais passava o dia na faculdade, como os médicos se dedicam completamente desde a formação. E aí eu lembro do avião, quando a gente entra no avião, que vem lá as instruções, coloque a máscara primeiro em você. E aí toda vez que eu entro no avião, eu sempre quando eu estou com meu filho, eu fico, meu Deus, será que eu, num momento de emergência, eu realmente vou colocar a máscara primeiro em mim, querendo salvar a vida dele? Então, quando você fala dos médicos, eu penso isso. O médico ele está o tempo todo, além de buscando informação, cuidando dos outros, das outras pessoas, né? Eu acho que é inerente à profissão esse amor, essa dedicação aos outros. Então, se ele não colocar a primeira máscara nele, vai chegar um momento que ele também vai precisar
de ajuda, né? Então, acho que isso é importante. E aí você falou da questão da atualidade. A gente hoje pega o celular, pronto, a gente está aqui conversando agora. Daqui a pouco, quando a gente voltar para pegar o celular, a quantidade de informações que a gente vai ter ali é uma coisa desesperadora. Então, hoje as pessoas estão cada vez mais aceleradas, porque a gente tem uma quantidade de informação que a gente não tinha, na velocidade que a gente não tinha antes. E isso é meio desesperador, porque você não adianta, não vai dar conta de tudo, não vai conseguir estar atualizado em tempo real o tempo todo. Isso é uma das coisas que tem desesperado as pessoas, né? Porque você está tentando acompanhar uma velocidade que não vai chegar. E aí as pessoas também acho que estão tomando mais consciência de que não adianta também querer dar tempo de conta de tudo, porque o corpo vai parar. Algum momento a gente vai pedir socorro de alguma forma. E aí as empresas, ou os consultórios, ou os hospitais, ou qualquer área, elas têm exigido cada vez mais das pessoas. Porque a partir do momento que você tem um WhatsApp, por exemplo, ou um Instagram, que as pessoas acham que você tem que responder 24 horas por dia, e ela começa a te cobrar dizendo assim: olha, eu mandei para você uma mensagem e você não me responde. Só que ela mandou na sexta-feira, de 11 horas da noite, por exemplo. Então, se a gente não colocar esse limite, as pessoas vão ficar cada dia mais esgotadas, mais estressadas, e a gente está vendo aí muitas doenças nesse sentido, né? Então, eu acho que o grande problema hoje é a quantidade de coisas ao mesmo tempo e as pessoas não conseguem priorizar porque não fazem nenhum tipo de gestão, nenhum tipo, vai apagando os incêndios, que é uma coisa que acontece bastante, a rotina, e aí a gente vai se sobrecarregando mesmo. Então, o tempo precisa ser gerenciado, ele é finito, a gente só gerencia, não se cria, e existe essa questão da prioridade. Eu acho que tem que ir por aí. E vou dizer de novo, a geração que vem vindo depois da nossa, acredito, pelo que eu tenho visto, que eles estão mais conscientes, pelo menos em relação à questão de saúde, bem-estar. Eles hoje não procuram só dinheiro, diferente que a gente acreditou lá atrás, você falou, né, que a gente foi criado de uma forma que não, olha, vá trabalhar para ter sucesso, para ter dinheiro. As pessoas hoje mudaram, acho que pós-pandemia virou essa chave, né? Então a gente hoje olha muito bem-estar, família e precisa, né? Não, talvez não todo mundo, mas isso é sim essencial. Você falou da quantidade de informações e eu lembro de um livro que eu li que falou assim, a quantidade de informações que a gente recebe hoje em um dia equivale ao que os nossos avós recebiam em um mês. Então, Olha é isso. algo super, digamos assim, se eu fosse olhar para trás, eu iria me assustar em saber que isso estaria acontecendo agora, porque eu jamais pensaria que a gente estaria numa era tão tecnológica, cheia de informações. Você falou que a geração mais jovem tem a preocupação com o bem-estar, tem o mercado wellness, né, do bem-estar. Isso. Eles têm a preocupação com o bem-estar, sim, mas eles têm também o que eu acredito, uma questão da comparação e também a pressão por produtividade também não é tão Diferente. livre, não é tão diferente. Sobre produtividade e sobre gestão de tempo, você acredita que é uma falta de prioridade ou existe algum outro fator que pode estar impedindo dessa pessoa ser produtiva? O que é que a Perfeito. gente pode fazer nesse sentido, sabe? As duas coisas, uma é realmente a falta de prioridade, outra você falou e eu acho que foi perfeito, os olhares, digamos assim, porque se você tiver em um ambiente que você não está trabalhando só, e geralmente você não vai estar trabalhando só, as pessoas vão te comparando. E aí a quantidade de demandas que é passada, vamos dizer que você seja muito produtivo, e na hora que você pega a sua tarefa, vamos dizer assim, você dividiu o seu dia em tarefas, e você começou a fazer a sua tarefa, você deixou o celular de lado, não olhou o WhatsApp, não navegou em nada mais e focou naquela tarefa. Certamente você vai ser muito mais produtivo do que o seu colega que está ali com várias distrações e várias prioridades. Se você acabar primeiro, você vai ser cobrado por isso, na rotina que a gente vive hoje. As pessoas não conseguem ainda entender que não é tempo, é entrega, é resultado. Então, porque você está saindo mais cedo, por mais que você está dando conta daquilo, com o teu foco, com a tua prioridade, será que não é mais saudável? Né? E aí eu estou falando no mundo corporativo. No mundo das pessoas que são empreendedoras, os médicos, muitos são, né? Porque tem um médico que trabalha como funcionário e aí ele vai ter que cumprir uma rotina, mas tem como você que tem as suas demandas e muitos que estão nos assistindo que vai fazer a sua rotina. E aí a entrega é muito mais importante do que a ocupação, que é o que a gente começou a falar lá no início. Então, tem sim
tudo de prioridades, mas tem também de cultura. Cultura organizacional, cultura que a gente precisa mudar. Não é porque você não está ali que você não está produzindo. Às vezes você produziu no seu tempo que você focou, né? Então, quando eu estou fazendo mentoria, aí eu trabalho mentoria de estudos com algumas pessoas que estão se preparando para concurso, por exemplo, inclusive na área médica, né? O pessoal de advogado muito. Eu digo isso, olha, não adianta você querer estudar o dia inteiro, por exemplo, ou fazer uma coisa o dia inteiro que não vai render. Em administração, a gente estuda uma teoria bem antiga de Taylor lá, e ele diz que chega um momento da sua produtividade que por mais que você force, você não vai conseguir produzir. Então, nesse momento, tem que parar. E quando você deve se conhecer, cada um de nós precisa se conhecer. Qual é o teu melhor momento de produzir? É de manhã? É de tarde? É de noite? Tem um horário que a gente produz melhor. Tem gente que é mais do dia, tem gente que é mais da noite, da tarde e noite. Então, se você pegar uma coisa que você não gosta de fazer, num momento que você não produz, é a mesma coisa de você só jogar tempo fora. Então, você tem que pegar uma coisa que você não gosta de fazer, num momento que você produza muito, para poder aproveitar o teu foco. Então, eu acho que a produtividade, essa questão da prioridade, da estratégia é super importante. Algo que você falou da gente ter os momentos de pausa e deixar o celular, de pausa não, de focar no que a gente está fazendo e deixar o celular de lado, as atividades de lado. A gente conhece muito o método Pomodoro, que é Perfeito. aquele que você faz assim, 25 minutos para 5 de pausa. Vai depender muito de cada pessoa, não vai seguir dentro da linha assim, tem que ser 25 minutos lá. Tem gente que consegue mais tempo focar, tem gente que precisa de menos para poder focar. Mas algo que eu aprendi também dentro de um livro chamado O Segundo Cérebro, que é o seguinte, o nosso cérebro ele tem os nossos recursos na nossa capacidade de armazenamento. E aí você falou, quanto que a corda estica, se ele esticar demais, ela vai arrebentar nessa metáfora, se a gente for falar assim. Então, o segundo cérebro, você está lá armazenando, está dentro de uma tarefa, está focado, aí vão vir os pensamentos, vão vir mil Mil coisas para coisas. você sair da sua tarefa Perfeito. e você querer fazer outra coisa. Aí o foco, o que é que eu faço? Eu deixo um papel do lado e vou anotando o que vem. Porque eu já deixo minha água do lado, já deixo café, já estou com lanche, já está tudo pronto, minha mesa Toda está organizada. organizada. E eu anoto, porque se eu não anotar, eu vou realmente querer pegar o celular e vou me perder, vou me distrair. Mas é um desafio quando a gente vai pensar em termos de produtividade, mas é algo que a gente precisa exercitar Perfeito. todos os dias, porque não é, ninguém vai ficar pronto, o nosso cérebro tem uma tendência a perder o foco, a fazer o que é mais legal pra gente, né? O cérebro O não que vai é bom, querer, é esperto ele. o cérebro não vai querer se esforçar. E você fala muito de adoecimento também. Quais são os sinais que a gente pode pensar dentro de uma corporação ou dentro da medicina, ou com as pessoas de forma geral? Quais são os sinais, os primeiros sinais que essa pessoa está ultrapassando o O limite. limite da produtividade e aquilo ali está virando um esgotamento e que a pessoa não vai ter resultado? Acho que começar a esquecer as coisas é um bom sinal de alerta, né? Então você começa a fazer uma atividade e aí você para e já não sabe mais aquilo que você estava fazendo. Gostei da dica porque isso de anotar, a gente fala muito em checklist quando a gente fala em gestão de tempo. Por exemplo, você vai no shopping, vai levar um checklistzinho, senão você vai, né, vai fazer supermercado, vai comprar as coisas. Se não levar uma listinha, vai rodar, rodar e fazer outras coisas. Então, penso que primeiro essa questão de esquecer, de você começar a perder o foco. Na verdade, é isso. Você está fazendo uma atividade e daqui a pouco você nem sabe mais o que você estava. Por que eu estou fazendo aqui o quê? Por que eu estou aqui? A sobrecarga, mas você se sentindo cansado, e aí, como médico, acho que você pode falar melhor desses sintomas, mas assim, a produtividade ela começa a cair, você começa a fazer atividades erradas, começa a perceber que não está conseguindo dar conta, e aí tem a questão da gente fazer as priorizações do que realmente é urgente. Uma coisa que eu gosto muito de gestão do tempo é entender o que é que a Andrea pode fazer, o que é que Márcia pode fazer, ou seja, o que é meu. O que é que eu posso, não, que não pode, não precisa ser eu. E a gente começa, quando a gente falou que tempo é recurso, veja, a hora não é que a hora, não, eu estou me valorizando porque é muito cara a minha hora. Não é isso. É porque tem atividades que você não precisa fazer. Você pode delegar. E aí, quando a gente é muito perfeccionista, e muita gente é,
Aí começa a ser muito centralizadora, porque acredita que é só você que vai dar conta, então você não consegue passar as atividades para outra pessoa. E aí você fica sobrecarregado. Então, primeiro entender o que é meu, o que não precisa ser meu. E aí a gente vai priorizando. Então, gosto muito do exemplo que a gente fala de uma coisa que vai acontecer, que a gente tem que fazer, sabe que tem que fazer, mas brasileiro deixa sempre por último, né? Não tem história, não, o prazo é no último. Então ele vira uma urgência lá na frente. E aí, se eu tivesse feito no período que era para ser feito, não ia virar urgência. Então, quando a gente começa a se perder nas urgências, se perder na prioridade, se sentir cansado, esgotado, esquecer as coisas, já começa a ser um sinal de alerta. Né? E eu acho que isso acontece todos os dias com todas as pessoas, muita gente, né? O tempo todo está muito se sentindo muito, não estou sentindo que eu não estou dando conta. E acho que junto a isso vem as exigências. Porque hoje, como a gente conversou também, de que a gente precisa dar resposta muito rápido, as informações são muito dinâmicas, então a gente também, como antigamente você falou de como era antes a informação, veja, antigamente as pessoas trabalhavam 8 horas por dia, de noite não existia faculdade, ninguém trabalhava de noite, o shopping não era aberto até 10 da noite, as pessoas saíam do trabalho de 5 horas, 6 horas, e chegavam em casa no final do dia com o pão na mão, passaram na padaria e iam curtir a família. Isso hoje não é mais assim. As pessoas colocaram um turno a mais em tudo. A gente estuda de noite, trabalha de noite, e aí você reduziu o tempo de descanso. Então, a gente está se exigindo mais. E com isso, o esgotamento, obviamente, ele vem mais rápido, né? Uhum, é, e a gente precisa tomar muito cuidado. Teve algo que você falou do esgotamento, que a gente não para mesmo. Isso é um exercício que eu faço constantemente, porque eu gosto de trabalhar, como você também gosta. É, Eu sinto prazer em atender os alunos, em trabalhar, em estar com os meus mentorados, em ver os meus mentorados da mentoria Pro, assim, crescendo, perfeito. sabe? Eu vibro com cada É, resultado deles. E eu percebi ao longo desses anos que eu estar o tempo todo produzindo isso me custava muito esforço e uma sobrecarga, às vezes física, mental, de estresse mesmo. Então, o que é que eu entendi? A gente precisa ter algumas pausas, e algumas pausas dentro do que faz bem para a gente poder recarregar. Eu excelente. digo que é a nossa reserva emocional. Então, o que é que vai fazer você ter uma reserva emocional? Não estar em contato com algo com os filhos, são os meus filhos, encontrar um amigo, fazer algo que gosta, cuidar de você. Essa reserva é muito importante, porque o cérebro ele fica cheio, armazenado, e você precisa dar aquele respiro. Não tem máquina assim que funcione 24 horas e consiga ter uma saúde, Sim. digamos assim, sem uma manutenção. Por isso que quando eu vou fazer algumas atividades, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade intelectual, que é algo que demanda muita energia, nos momentos de pausa. Em vez de eu estar mexendo no celular, eu busco uma atividade mais motora. Por exemplo, eu tenho um cachorro, aí lá eu fico lá um pouco com ele. Sim. Ou eu vou fazer algo que não vai exigir tanta demanda de informação, mas que eu consiga ter esse respiro. Então, é algo que eu faço, alguma atividade motora para poder me ajudar nessa produtividade. Então, assim, sobre o descanso, por que que ele ainda é visto como algo que não se pode, como que eu vou me tornar improdutivo? O que é que você diria para o médico que está nos escutando sobre essa permissão para o descanso? E vai, se não for uma permissão, ele vai se tornar uma obrigatoriedade, porque se não parar porque quer parar, vai parar por algum outro motivo, né? Então, o descanso é necessário. Esse de recarregar a bateria eu adorei, é isso. A gente precisa, apesar de, estou falando até por mim, a gente se sente culpada, né? Quando a gente para, quando a gente trabalha muito, a gente acha, não, mas é necessária essa pausa. Ela faz parte do processo produtivo, ela faz parte do resultado. Recarregar as baterias é importante para todos. A gente precisa descansar, senão a gente não produz. E isso é fundamental para poder conseguir até planejar. Uma coisa que tem a ver com descansar também é você planejar bem. Se você planejou bem o seu tempo, você vai conseguir ter essas pausas necessárias para o descanso. E quando
a gente não para, alguma coisa para a gente. Eu tenho essa teoria. Então, vai parar. Então, é melhor a gente parar antes do que ser parado, né? Então, o médico, ele precisa estar ali naquele momento que ele está atendendo as pessoas, ele precisa estar de verdade. Se ele estiver muito cansado, talvez ele nem consiga processar aí as informações necessárias. Então, fundamental essa parada, essa conexão. Por isso que eu acho que a gente começa a entender muito mais, voltar a entender a importância da família, dos momentos de lazer, por exemplo, o pessoal está correndo muito agora, né? Correndo para a mente, não é só o corpo. Uhum. E aí, alguma forma de escape, a gente precisa ter, conversar com os amigos, ela falou, marcar aquela conversa. O pessoal disse que antigamente as pessoas viviam muito, isso aí é só informal, não é nada científico, né? Porque ficavam na varanda conversando e falando da vida, o ócio contemplativo. Ficavam ali comentando, olhando a rua. É o que o pessoal chama, não é ócio contemplativo, não, ócio criativo, né? É você fazer nada, ficar ali ou conversando, jogando conversa fora, olhando, contemplando a natureza, fazendo coisas que a gente nunca mais fez rotineiramente, porque acham hoje que é um absurdo, né? E aí a gente precisa mudar essa cultura. Essa cultura, ela precisa mudar para que as pessoas parem de adoecer. Até tem uma legislação nova aí das empresas, né, que é uma norma de saúde mental, que é exatamente para focar na saúde mental. Olha, a gente tem que produzir, mas a gente precisa estar bem. Então, vamos recarregar as baterias e aí poder ter esse tempo de lazer mesmo, diria. E quando estiver conversando com os amigos, deixa o celular um pouquinho de lado. Longe, pelo amor de Deus. Porque disseram, eu até escutei uma pessoa falando que o celular é hoje em dia considerado uma parte do nosso corpo. É triste isso, né? Vocês já ouviram falar, porque a primeira coisa que a pessoa acorda e vê é pegar o Olhar celular. o celular, pegar o A celular. primeira coisa, tomar banho, deixa o celular no banheiro. Olha, então assim, É hoje isso aí. tem uma parte do nosso corpo. Eu digo, Jesus, é verdade. Que Tá a por pessoa aí, viu? sente falta. E você falando agora, eu falei de celular, algo que eu também li sobre um livro assim maravilhoso, se chama O Milagre da Manhã. Tem pessoas que acordam, a primeira coisa é pegar o celular ou fazer e deixar no modo soneca. Vai deixando no modo soneca eternamente. O que é que você pensa sobre essa Ai, questão meu do Deus. celular de manhã cedo, quando você Esse- acorda? Olha, esse modo soneca aí eu acho que eu uso bastante. Veja, antigamente a gente usava um despertador, um relógio, que hoje, se você colocar um relógio, você não vai nem conseguir acordar, de tão acostumado que a gente está com o aparelho celular. Mas eu acho que a gente vai precisar de soltar esse celular em algum momento, aprender, e aí eu acho que é todo dia. Por que a gente não pode viver sem o celular? O celular hoje, ele é tudo. Ele é agenda, ele é máquina, fotografia, vídeos, conexão, relacionamentos. Mas às vezes a gente está almoçando, todo mundo está aqui e cada um está com o seu celular. Então, onde é que a gente se perdeu nisso, né? Isso é bem preocupante. Então, é um exercício que eu acho que a gente tem que fazer diariamente. Por exemplo, para se tornar mais produtivo, você tem que soltar o celular, senão você não vai produzir. Porque se você for estudar, se você for se dedicar ao paciente, o que você for fazer naquele momento, você vai ter que ter aquela atenção focada, então vai deixar o celular. Por que é que nos momentos que a gente está em conjunto, em lazer, a gente também não solta, não tenta, né, soltar o celular? Então, acho que é um desafio. Acho que sim, as pessoas consideram hoje o celular uma parte do corpo. Se você estiver no meio do caminho e lembrar que esqueceu, se esqueceu, né? Porque dificilmente você esquece a bolsa, mas não vai esquecer o celular. Você vai voltar para pegar o celular porque acha que não consegue sobreviver sem o. Basta dizer que quando teve qualquer tipo de apagão, seja de internet ou de energia, as pessoas ficam todas perturbadas. Ninguém sabe mais o que fazer, a gente está muito dependente. Tudo para, ninguém vende mais nada porque também não funcionou, enfim, a gente não sabe. Veja, a tecnologia veio para nos ajudar, mas a gente ficou tão dependente dela que a gente não consegue olhar diferente disso. Então, acho que é um desafio. Achei maravilhosa a decisão, por exemplo, nas escolas, ter um momento sem celular, porque as crianças e os adolescentes precisam se acostumar. Se a gente que não teve na minha. Eu peguei o celular, acho que eu tinha 18 anos, quando começou, 16, sei lá. Veja, a minha adolescência não foi com celular, mas os meninos de hoje, eles nascem com o celular. Então, se a gente está dependente, imagina uma geração que nasceu conectada.
Então, achei perfeito na escola não ter. E acho que a gente deveria adotar essa rotina em vários lugares. Tem gente que vai no restaurante, a brincadeira do final do ano é quem virar o celular já viu essa, paga a conta. Todo mundo bota o celular virado. O primeiro que desvirar vai pagar a conta. Achei massa. Esse aí eu não Um soube não. desafio Muito bom. bacana. Então, acho que é um desafio e é um caminho também que a gente vai precisar ter se a gente não quiser estar esgotado. A gente não quer estar esgotado. Então, para não ficar esgotado, é tentar se desconectar um pouco de um aparelho que hoje virou tudo. Boa. Gostei, ó, sugestão aí para o pessoal que está escutando, seja no final de ano, seja no encontro com os amigos, deixa o celular virado na bolsa, quem pegar, paga a Vai pagar a conta. conta. Pronto, vai ser maravilhoso. Muito bom. E para o pessoal que está nos escutando, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comente, coloque 5 estrelas para você não perder nenhum episódio e compartilha também com os amigos se está fazendo sentido para você essa conversa. Vamos falar assim agora do ponto de vista prático. Qual é o primeiro passo que a gente pode pensar para poder ter uma gestão mais eficiente? Perfeito. Primeiro passo é pegar uma folha, não vou dizer o computador, porque se você pegar o computador, você vai voltar para a tecnologia, mas pode, tá? Só não pega o celular, pelo amor de Deus. E pensar nas suas prioridades. Eu acho que a gestão de tempo e performance, ela tem muito a ver com o propósito da sua vida. Você falou aí de vários livros, eu amo ler, e acho que isso é um dos escapes importantes. E tem um livro que fala sobre o que realmente importa, o nome do livro é O que Realmente Importa. E lá ele vai te dando planejamento estratégico pessoal. Porque não é se você vai conversar sobre planejamento estratégico em outro podcast que vai ser bacana, né? E aí as pessoas também assistam, não percam. E aí, quando falar disso, a gente vai entender que o planejamento estratégico ele também é pessoal. E pessoal significa dizer, todos nós temos que ter um propósito. Então, a gestão do tempo, sendo prático, precisa passar pelo que você quer para você. Então, o que é que eu quero para mim? A minha missão é essa, tá bom? Então, eu preciso organizar o que é que eu quero em metas semanais, anuais. Então, se eu quero passar férias, você é médico, quer tirar férias em tal período, você vai ter que passar o ano todinho se organizando para que quando chega aquele período você possa realmente desconectar. Então, é registrar suas metas, fazer um planejamento do que realmente é importante e acompanhar isso todos os dias. É disciplina, como a gente já falou, é um exercício, é um desafio, é rotina também. E ajustar na medida que for necessário, né? Então, eu acho que passa por planejamento e registros. O que a gente escreve, eu falei de escrever folha, porque o cérebro também entende melhor quando a gente escreve. Quando a gente digita é uma coisa, quando a gente escreve é outra. Então, escreva, aproveite. Se tiver no começo do ano, no meio do ano, um momento de você parar e refletir: será que eu estou sobrecarregado? Será que eu estou me dedicando um pouco a mim? Quanto tempo tem meu nome na minha agenda durante a semana e fazer essa estrutura. Às vezes, um ajuste pequeno vai fazer a produtividade muito maior. Exemplo, você às vezes faz um deslocamento que você poderia diminuir esse deslocamento. Sei lá, você vai para a academia e vai andando porque você já vai se exercitando, mas tem gente que vai de carro. E aí de carro de lá volta para casa, só um exemplo, para tomar café, para depois começar o dia. Será que só essa rotina sendo mudada já não ganha um tempo? Então pensar nos pequenos minutos de tempos que a gente vai ganhar sendo mais organizado. Então, pensamento no que você quer, organização, disciplina e rotina. Eu acho que vai por aí. Flexibilidade, pelo amor de Deus, porque a gestão do tempo ela não pode ser o fim. Ou seja, você não vai, não, porque eu coloquei isso aqui, eu não vou mudar. Não, é um roteiro para melhorar o teu desempenho, você se sentir menos culpado, ou seja, ser mais assertivo e ter mais resultados. Agora, dar conta de tudo que a gente tem hoje, não pense que vai ter que fazer escolhas. Porque senão a gente vai começar a se sentir, não dou conta, não dou conta, porque são muitas demandas. Eu não sei, provavelmente já aconteceu isso com você ou com alguém que está nos assistindo, já aconteceu muito comigo, eu estar dirigindo e estar fazendo um planejamento de um aniversário, de umas férias, ou seja, você está aproveitando um tempo, sendo que você tinha que estar focado no trânsito, mas você quer ganhar tempo fazendo pequenas coisas no momento que você acha que está sem fazer nada. Mas direção não é um momento de não fazer nada, é um momento de focar. E a gente tem feito isso muito, porque é uma avalanche de informações, de demandas. Então, fique tranquilo.
priorize, porque não vai dar conta de tudo. Precisa priorizar para poder entender o que é importante para você. Acho que é por aí, o tempo. Uhum. É, assim, primeiro ver o que faz sentido para a pessoa e segundo entender, você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Isso, Tem que saber o que faz sentido para você dentro do curto prazo, do médio prazo e do perfeito. longo prazo. Onde que você quer estar daqui a um ano, no próximo ano, daqui a 5 anos, e você vai separando esse tempo maior em Pequenos micrometas. tempos. Então, micrometa, por exemplo, em um ano eu quero aumentar o faturamento, enfim, do consultório, dobrar. Você tem isso aí registrado. Em 3 meses, o que é que eu preciso fazer para Perfeito. atingir esse O objetivo? passinho, né? Um passo por vez, Porque ótimo. fica melhor. É, Quando eu fui fazer, eu gosto de treinar, eu coloquei a meta esse ano para 305 treinos. Eu tinha colocado 300, só que uma amiga diz: não, vamos fazer 305, porque 3 mais 5 vira 8, que é um número do- bom. Aí eu digo: não acredito que é o infinito, pronto, perfeito. ela aumentou minha meta. Se eu for pensar nos 305, Vai ficar preocupada. vou ficar preocupada. Mas se eu for pensar quantas vezes por semana eu preciso treinar para poder atingir esse objetivo, o quanto que é saudável. Perfeito. Eu gosto de treinar todo dia, mas para mim é isso. Para outra pessoa não. E também não vai começar com 305 treinos. Vamos combinar. Tem gente que pode começar com 150 ou fazer 2 vezes por semana. E eu faço meu accountability, que é você sair contando o seu progresso, que isso é muito importante também quando Perfeito. você vai fazer a parte de gestão de tempo. Outro ponto assim que você falou é para a pessoa sentar e planejar, e escrever no papel. Eu já sei que tem gente que está escutando a gente aqui que vai dizer que não tem tempo para isso, É, mas é, o recado que eu dou para você que está escutando é que se você não priorizar essa sua gestão, você não vai ter tempo mesmo. Então você vai dizer, eu não tenho tempo para a gestão, mas é justamente porque você quer tempo que que você você precisa parar. precisa parar, que você precisa organizar a sua semana e ter esse seu tempo para entender. Eu costumo Perfeitamente. fazer isso, por exemplo, no domingo. Domingo eu vejo minha semana como que vai ser. É, E para mim flui, mas é um exercício, é um hábito, precisa realmente ser trabalhado todos os dias. E tem alguma prática simples que você poderia ajudar o pessoal que está sim. aqui nos escutando? Então, acho que escolher uma ferramenta que te auxilie. E aí você falou isso do domingo, eu faço isso no domingo. Eu olho a minha agenda. Na verdade, toda vez que tem um compromisso, você vai colocando na agenda, né? E aí no domingo você vai passar a semana para, no caso, no domingo, a gente que tem uma rotina de segunda a sexta ou sábado. Se você tiver uma atividade no domingo, outro dia que acha que é legal. E aí você combina a semana inteira e depois parece que vai como se fosse um fluxo. Você só segue, você não planeja mais nesse momento, porque você já organizou aquilo ali. Então, eu, como gosto muito ainda de papel, eu ainda tenho uma agenda que fica dentro da minha bolsa, mas existem diversas ferramentas que vão facilitar a cada um, aí é cada um. A gente pode usar, por exemplo, quem usa o Google, você tem lá a agenda do Google, e aí digo mais, por exemplo, se você tem, além da sua agenda que é administrar, você tem, por exemplo, a sua agenda pessoal e a sua agenda do consultório. No Google Agenda, eu estou dando um exemplo, mas tem outras ferramentas, você pode marcar de cores diferentes, né? Uhum. E aí você pode fazer isso, você tem um filho, como eu tenho, tem um futebol, aí eu marco. A agenda dele no Google Agenda fica de outra cor, a minha fica de uma cor, a do trabalho de outra cor, mas eu estou vendo tudo ali. Então, se sou eu, por exemplo, que levo ele no futebol, eu não posso ter um compromisso que esteja chocando com aquele horário da agenda dele, mas sou eu que estou administrando, né? Então, para as pessoas que estão nos assistindo, é ter uma ferramenta. Seja essa ferramenta, por exemplo, quem usa iPhone tem lá um calendário que você também pode fazer agenda. Quem usa Gmail, Google, vai fazer lá no Google Agenda. Pode ser a minha, que é dentro da minha bolsa. Então, se funcionar para você, ok. Se não, a gente tem diversas ferramentas de metodologia ágil. Tem o Trello, que o pessoal está usando super, que de repente você pode fazer umas marcações lá. Tem o Gira, várias tecnologias de ferramentas de metodologia ágil, que você pode colocar o compromisso e marcar a pessoa.
mas ainda gosto muito do Google Agenda porque você consegue ver essas cores. Eu acho maravilhoso. Você tem várias agendas dentro de uma única visão. Então, cada um escolhe o que é melhor, mas sim ter uma ferramenta que auxilie, não atrapalhe. E você falou da questão de parar para planejar. Quem não planeja se atropela, não adianta. Isso assim, eu gostava muito quando eu dava aula sobre de gestão da qualidade, que tem tudo a ver, a gente se relaciona, né? Qualidade, tudo que é gestão. A gente fala muito do PDCA, que é exatamente essa questão de planejar, executar, depois olhar para ver o que você falou aí da contability que você faz. Isso é mensurar desempenho com base no tempo, ou seja, é o mesmo caminho e é importante você saber o que você evoluiu. Então você planeja, você executa o que você planejou, aí depois você avalia para ver se o que você executou foi da forma que você planejou, e aí você vai corrigir para o próximo ciclo. Quando a gente fala sobre isso, a gente diz, não, isso é uma coisa bem distante. Todos os dias a gente faz isso, todos os dias, todo mundo faz, nem que seja na mente. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu vou para o trabalho, de que horas eu vou ter que acordar? Vou colocar o despertador? Não vou? Vou almoçar fora ou vou levar minha marmita? O que é que eu vou fazer no dia? Qual é a roupa que eu tenho que vestir? Tem gente que deixa até a roupa pronta para dormir mais. Então as pessoas fazem, todo mundo roda esse PDCA, que é esse planejamento, executar e agir e ajustar. Mas as pessoas geralmente elas não escrevem, não param um momento para fazer esse planejamento. Então é importante, porque quando você planeja, você executa melhor, porque você já pensou naquilo e vai só no fluxo. Até nas férias a gente planeja. Tem gente que faz um roteiro, não, tal hora eu vou tal lugar, né? Quando vai viajar, tá rindo porque deve ser assim, porque ele é muito organizado. Então, É Marcos, meu marido, para quem não conhece, ele é assim, tem a planilha olha, da tá vendo? viagem. É. Então, por quê? Porque você não vai sair daqui, vai viajar para conhecer outro país, outro estado, ou que seja, outro lugar, e vai chegar lá e vai ficar, não, vamos pensar agora. Não vai rolar, né? As pessoas precisam se antecipar, vai perder o ingresso do melhor espetáculo porque não se planejou. Então, o planejamento ele faz parte de resultado. Entrega melhor quem planeja e quem executa da melhor forma, com os resultados. Então, acho que hoje está tudo muito casado. A gente começou a falar em performance, que era uma coisa de TI ou de artes, né? Performou. Hoje é normal para todo mundo. Todo mundo fala, não, está performando melhor. Como é que está a sua performance? Que é desempenho, que tem a ver com tempo e tem a ver com prioridade. Então, acho que está tudo amarradinho aí. Aproveitar o começo ou o final ou o momento que você quiser, não só para poder fazer isso, né, para a sua vida. Além do consultório, a sua vida pessoal, porque é ela que vai trazer todo o resto. Dois aspectos que você falou agora, uma delas é do planejamento. A gente que é médico, a gente costuma planejar a condução do paciente, e faz muito bem. A gente vê desde o diagnóstico, os exames que serão feitos, o planejamento de cuidado. Então, a gente consegue fazer bem isso para o paciente, mas precisa fazer para a gente Sim. também. E sobre a ferramenta de agenda, eu era resistente a ferramentas digitais há uns 2 anos. Até que, eu acredito que foi em 2024, que eu resolvi testar o Google Agenda. No começo foi difícil, porque antes era de papel, só que de papel eu nem sempre eu levava a agenda para o Isso. hospital, não levava para todos os lugares e ficava cada vez mais difícil gerenciar a agenda. Quando eu descobri o Google Agenda sem nenhum conflito de interesse, isso mudou É minha maravilhoso. forma de planejamento. Por quê? Porque eu consigo ver já agora, olha, a gente tem, alguém me chama para ir para determinada situação, um determinado evento, eu já consigo ver na minha agenda se eu consigo ir ou não. E eu coloco em cores também. Por exemplo, Diferente, o meu perfeito. autocuidado lá tá de rosa, porque eu digo é mais leve. Ah, consultório de verde, então eu saio Perfeito. colocando em cores e eu consigo integrar, por exemplo, eu coloquei vai ter determinado uma festa de aniversário que Marcos vai também, meu marido, para quem não conhece, eu já consigo integrar com ele, mando o convite para E ele ele bota na dele. recebe e já vai para a agenda dele. Perfeito. Portanto, o Google Agenda funciona super bem, você vai conseguindo organizar melhor o seu tempo. Por exemplo, na Proacast,
já fica na minha agenda para eu poder não me perder, para eu não Isso, ter um compromisso em cima de outro e não importante. conseguir fazer nada, né? E Ah, você pode abrir, tem uma opção lá que acho que você já faz em algum momento ali, você pode abrir para outra pessoa, essa que você falou que faz com Marcos, compartilhar. mas você pode, por exemplo, se você tem pacientes, o paciente pode naquele determinado horário ir lá e escolher. Então você só vai aceitar ou não, né? Então facilita demais. Esse é uma ferramenta que eu gosto bastante também. Uhum, funciona bem mesmo. A gente está chegando ao final do nosso Na Proacast e eu queria que você deixasse assim uma mensagem para aquele médico que sente que não tem o tempo suficiente. Então, qual seria essa mensagem para esse médico que está sobrecarregado, que acha que não tem tempo e que para fazer gestão é muito difícil? Então, qual é a mensagem? Eu acho que a maior mensagem é que tempo não se cria, tempo se gerencia. Então precisa parar e pensar em você, porque você, ninguém te substitui. Todo mundo fala assim, todo mundo é substituível, ninguém é insubstituível, mas para você não é o caso, né? Você é o centro, precisa ser a pessoa mais importante da sua vida, precisa ser você. Então, primeiro tem que cuidar de você para que possa cuidar dos outros, da sua família, dos seus pacientes. Então, o tempo não se cria, se gerencia. Então, pare agora, pare tudo e vá fazer o seu planejamento, as suas prioridades para poder ter uma vida mais saudável e mais longa também, né? Acho que é por aí. Excelente. Então, depois de uma mensagem dessa, você precisa refletir e tomar uma decisão importante, porque ninguém vai arrumar tempo para você. O dia não vai ter 48 horas. Então, pensa qual decisão grande que você vai tomar a partir desse episódio. Márcia, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade em ajudar vários médicos do Brasil. E eu quero saber se você tiver algum contato, ou algum livro, alguma sugestão para o pessoal que está nos escutando, se você tem alguma. Tenho sim. Eu acho que o tempo é tão valioso que passou que a gente nem percebeu, né? O tempo, realmente, o tempo voa. O pessoal diz tempo voa. Eu tenho, o meu Instagram é @prof de professora ponto Márcia Rejane. E acho que esse livro que eu citei aqui, que é de Anderson Oliveira, que é O que Realmente Importa, o título do livro é esse. É um livro bem pequenininho. Quem gosta de ler, como a gente, vai ler rapidamente. É uma leitura leve. E ele vai falando do planejamento estratégico da sua vida. Ele divide os ciclos em 7 anos e vai te dizendo assim, ó, de 0 a 7 anos, depois aí vai passando. Então, acho que é um livro leve, um livro legal. E eu queria agradecer demais também o convite, agradecer a todo mundo que está assistindo e dizer que você, de novo, você é a pessoa mais importante da sua vida. Ah, depois dessa, você é a pessoa mais importante Importante da da sua sua vida. vida. Se cuide, faça a gestão do tempo, veja o que faz sentido para você. E muito obrigada por ter escutado, pelo seu tempo para escutar o Na Proacast para fazer a diferença na sua vida. Mais uma vez, se inscreva no canal, não perca nenhum episódio, porque tudo é feito para você ter uma melhor gestão de tempo, uma satisfação pessoal e profissional. Te vejo no próximo Na Proacast.